Vocês querem que eu veja do Revolta, então. Revolta que realmente todo mundo tem hypado o conteúdo dele em relação à análise. E eu gosto bastante. Revolta, ele sempre foi um cara que ele soube falar. Desde os primórdios de League of Legends, ele sempre foi aquele cara que ele soube mais falar, que tem a melhor dicção, né? Mas ele realmente tem a dicção e o dicão também, né? Mas vamos ver aqui o vídeo dele. Minhas então. lindas, você conhece Ivory? Ah, esse daqui é o primeiro ad que eu não preciso pular. Porque eu também sou patrocinado. Eles são uma casa de aposta focada em apostas esportivas e também esportivas. Então você não só pode apostar no jogo do Vascão, como você também pode apostar no Valorant, no LoLzinho, no CS. Revolta é vascaíno? Daquela famosa zicada que a gente tanto gosta, certo? Que isso, Lembrando, Dog? Você maior de 18 é anos carioca apenas, e você é aposte com vascaíno? consciência. NA, hein? Beijo a todos, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai explorar um pouco do primeiro adversário da loja no MSI, a G2. A G2 é um time extremamente caótico e complexo de se entender. Honestamente, não tem nenhum time aqui no Brasil que joga sequer da forma parecida com eles. Eles têm uma dinâmica muito forte entre o mid, o jungler e o suporte deles. Como a gente pode ver nos status que estão na tela, eles são um time bem focado no early game. Tenha isso em mente porque vai ser algo muito importante ao longo desse vídeo. O Mikyx, que é o suporte, parece ser o motor desse time. Muitas vezes ele até larga o Hansama, que é o AD, sozinho no bot. Em alguns jogos eu notei que até nível 4 ele começa a deixar o Hansama sozinho. Ele passa grande parte do tempo dele no mid, junto do jungler deles, dependendo de como é o matchup do Caps. Se o Caps tá no matchup que não é muito favorável, o Mickey passa mais tempo lá, e se o Caps tá no matchup que é favorável pra ele... Olha só que coisa doentia. Malphite mid contra Irelia de Grasp, um Jarvan jungle com um Kled top de Ignite, ou seja, sem teleporte a partida, e uma Caitlyn e um Heimer bot. Uma coisa que todos vocês da comunidade e muitos pro players também não entendem é que o draft, ele ser bom ou não, é de acordo com a capacidade do jogador de desempenhar o tal draft. Então, por exemplo, se você bota esse draft aqui na mão de qualquer equipe brasileira, hoje, provavelmente essa equipe brasileira, ela não vai saber como jogar, o que fazer, e ganhar a partida, né? E desempenhar bem. Porém, entretanto, todavia, e todo mundo vai achar esse draft uma merda, entendeu? Só que quando os outros jogadores que pegam esse draft conseguem desempenhar, o draft pode ser o melhor do mundo, entendeu? Pra ele, o Mickey continua passando muito tempo lá, só que pra criar skirmishes. Esse conceito a diferença de draft, é que poucas se o pessoas Caps tá numa entendem. posição ruim, o Mickey tá numa posição mais defensiva pra tentar reverter a situação, e se o Caps tá numa situação boa, o Mickey começa a jogar agressivamente pra gerar lutas em torno do mid. O Yai, que é o novato do time, ele tem grande performance com junglers mais carregadores e tem picks bem off-meta, como Bel'Veth, Kindred e Lilia, e até mesmo Graves, como foi jogado ainda nesse ano. O Broken Blade tende a ser o ponto fraco desse time, mas não se engana, o nível dele ainda é bem alto. Ele geralmente é deixado de lado pelo time no mid e late game e tende a ficar em situações bem ruins. Você vai constantemente encontrar ele em situações de 2v1, sofrendo dives, 3v1, já que o time dá bastante atenção para lutas no lado inferior do mapa. Porém, isso também dá uma característica bem única a esse time. Eles geralmente vão top uma vez no early game para tentar gerar algum tipo de vantagem para que eles possam abandonar o Broken Blade em segurança no mid e late game. O Hansama é o jogador menos importante desse time. Ele geralmente é deixado no bot para jogar 1v1 contra o AD Carry e o papel dele é basicamente farmar e performar nas teamfights. Exceto quando esse jogador tá de Draven. A gente consegue até reparar nos status da G2 que Draven foi bastante banido contra ela. Porém, sabendo disso, eles formam uma botlane bem sangrenta nos 3 primeiros níveis. Vários e vários jogos que eu assisti da G2, eles tentam pegar uma kill antes do nível 4, porque o Mikyx gosta de sair da lane e deixar o Hansama nesse 1v1. E Draven é um campeão que é bem difícil você ganhar no 1v1. Honestamente, a maioria dos times banem Draven contra G2, e recomendo muito que a Loud bana também contra eles, porque eles não perderam de Draven ainda esse ano. O Caps é o jogador estrela desse time. Como todo mundo sabe, ele é um ídolo da Europa, e um dos melhores, são o melhor mid laner da região. Ele teve um primeiro split incrível, porém ele não conseguiu desempenhar tão bem nesse segundo split da LEC. Lembrando que enquanto nós tivemos apenas um split aqui, eles já tiveram 2 splits lá. Sua performance foi bem abaixo do esperado, e com isso a performance do time também caiu. Mas é importante que a gente tenha em mente que isso não abalou a confiança do jogador. Ele continua sendo extremamente agressivo durante a lane phase e até mesmo teamfight. Também gostaria de chamar a atenção os picks dele. Ele jogou com muito pique diferente. Ele é doente, Depois desse resumo, vamos para alguns replays que eu separei para que vocês consigam entender melhor, ter noção do que eu tô falando exatamente. Só assim, Revolta comentou sobre banir Draven. Entendam uma coisa, tá? Não queiram xingar a Loud porque eles não começaram o campeonato banindo
Draven ou qualquer outro pick que vocês acham. Por quê? Porque o draft contra G2 ele vai ser uma coisa extremamente complexa. O que a PEN, por exemplo, passou aqui, é muito fácil draftar contra a Loud, é só dar ban. Olaf, Renekton, Shyvana, Mordekai, Yumi, Belvete, Lilia, etc. O que nós brasileiros passamos com a Loud dentro da nossa região, com a G2, é 20 vezes pior, tá ligado? O que, por exemplo, nós pagamos pau para o Lava porque ele não repetiu o pique dentro do CBLOL, ou se aconteceu foram raras, o Caps, por exemplo, teve 30 piques de Narpu dele, entendeu? Como o Revolta mostrou. Então, o draft vai ser uma coisa muito, 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 muito complexa. Eu acho que o draft ele vai ser ainda mais complexo que a parte de jogar contra eles. Porque todo mundo, os 5 players mais a comissão técnica, entrar num consenso de qual piques banir, vai ser uma coisa muito, 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 muito difícil, velho. Nossa senhora. E uma das semifinais da G2 esse ano, eles acabaram enfrentando a KOI. Primeira coisa que eu gostaria que vocês reparassem é que Draven está banido pela KOI. A segunda coisa é que Sejuani foi o segundo pick nesse draft. E o quarto pick deles foi Belvete, que é um dos melhores campeões, se não o melhor campeão do IAI. Aqui o draft é bem confuso. E se você tivesse na cabeça do outro time, você provavelmente pensaria, pô, isso é Heimerdinger mid, Sejuani suporte. Enfim, você consegue ver que a G2 é um time bem difícil de se draftar contra. E no fim, essa Sejuani acaba indo pra mão do Caps e a Belvete acaba ficando na mão do Yike. Como se não bastasse eles terem um draft bem diferente, durante o jogo eles fizeram coisas que eu acho que a gente nunca nem viu aqui no CBLOL. Repara que o Mikex começa de trinket vermelho já desde o nível 1, porque eles têm um plano de early game. Isso é bem importante vocês notarem, porque nesse jogo que a gente vai ter contra eles, é muito importante que a Loud vá com um plano de early game. Se a Loud não for com um plano de early game, eles vão ser amassados pelo early game da G2. Isso daqui é um extremo do extremo do extremo do caralho. Mas a nossa região, e eu acho que todas as outras de certa forma também, não estão mais abusando e usando do level 1. Por exemplo, para quem é um jogador antigo em League of Legends ou telespectador, você já tá acostumado a ver um Olaf, por exemplo, e saber que o Olaf ele iria invadir level 1. Todo Olaf dá invade. A pessoa que mais abusa do level 1 dentro do CBLOL é o robô. Quando ele pega Olaf, quando ele pega aqueles piques dele, quando ele tá de Canning, ele fica enchendo o saco no blue inimigo, no red buff inimigo. É clássico essa cena. Só que antigamente, se o seu campeão ele era forte nível 1, você vai dar late invade 101%. Por exemplo, Karthus. Todo mundo que picava Karthus no CBLOL abusava desse level 1. Porque o Karthus tem um dos level 1 mais fortes do jogo. Pra mim, o mais forte. E vamos supor, você é um Jarvan, você é uma Sejuani, você não vai startar aonde teoricamente é bom para você. Num Blue Buff ou numa galinha. Então você vai começar, tipo, num lobo, numa coisa louca assim, tá ligado? E fazer o contrário do que o jungle inimigo possa fazer com você. Então, realmente a Loud precisa, dentro do MSI, não só contra esse time, mas também, especificamente, mais ainda contra esse time, ter um plano de jogo level 1 muito, muito sólido. E lembrem-se que a G2 tem status incríveis de early game, como a gente pode ver aqui. E se você for comparar com a Loud, que foi um time muito forte no CBLOL, os status da G2 são bem melhores no early game. Voltando pro jogo, a gente consegue reparar que a G2 tá dando invade. E que o Yike, ele pega as galinhas. Belvete é um campeão muito forte pra poder pegar as galinhas. Enquanto isso, se a gente voltar um pouco, a gente consegue ver que o Broken Blade já tá dando invade no top desde o nível 1 sozinho de Olaf. Ele basicamente tira o caçante da reta dele e tenta achar a Elise, fazendo com que ela fique em perigo, não consiga fazer o campo e o Yike tem uma... Tipo, isso daqui é a parada mais forte do level 1. Por quê? O Olaf, ele mata a Elise e o caçante junto. Tipo, tem o Olaf aqui, aí vem a Elise e o caçante. Ele mata ainda, é uma coisa bizarra. Então, se o caçante ele viu um Olaf andando em direção a ele, o caçante precisa sair. Se a Elise viu um Olaf indo em direção a ela, a Elise precisa sair. Esse é o poder de simplesmente você estar com um campeão forte level 1. É meio que, tipo, você é um ser humano, tem um monte de pomba e o pombo ele sai voando, tá ligado? De tão patético que é. Tenta achar a Elise, um campeão para o outro. Ela fica em perigo, não consegue fazer o campo, e o Yike tem uma vantagem de tempo em cima dele. Porque não só ele conseguiu invadir a jungle do bot side com a bot lane dele, que é muito mais forte nível 1, ou seja, não teve contestação, como o Broken Blade está atrapalhando a Elise durante todo esse tempo. Obviamente foi um jeito de falar. Se o Olaf ele lutar com espada e escudo tipo 300, um cara aqui o outro aqui, eles se colidirem 1v2, óbvio que 2 é maior do que 1. Óbvio, né? Foi um jeito de falar.
Mas o Olaf ele é tão poderoso que a ameaça em cima desses dois campeões é bem alta, tá ligado? Para também. E também eles não matam o Olaf, tá ligado? A menos que o Olaf queira ficar ali colidindo no 300 de espada, escudo e tal. E nesse exato momento, o Caps tá tentando puxar o wave do mid mais rápido possível. Então o Jace não pode sequer tentar atrapalhar a Bel'Veth. Enquanto isso, a bot lane deles retorna pro bot e o Broken Blade acaba perdendo o Ghost. Só que eu quero chamar a atenção pra um detalhe. Repara bem no minimapa. A Bel'Veth tá simplesmente cruzando as duas torres pra tentar chegar no lobo da Elise. Ela chega, consegue smitar o lobo e tira o flash da Elise. Bom, aqui a gente já consegue reparar o quão caótico, não só o draft da G2, como também o plano de early game deles. É uma situação extremamente incomum. Eu acho que a gente não vê isso muito frequentemente no CBLOL, pelo O que é bacana de que todos vocês entendam aqui? O Elise, ela é pega por causa do early game dela. Ela é muito forte. Então, quando você sabe, por exemplo, aonde a Elise começou, você neutraliza um pouquinho do early game dela, porque fica uma coisa previsível. Então, se ela começou top, ela tende a matar o bot e terminar no bot. E o level 3 é a coisa mais preciosa dela. Se ela não teve sucesso no level 3 dela, dificilmente o jogo dela vai ter aquele efeito snowball. Só que aqui foi o melhor de todos os mundos. Bel'Veth é uma campeã forte do level 1, ainda mais comparando contra uma Elise. E o time dela tinha um Olaf top, uma Sejuani mid que conseguisse puxar, e o Heimer também acabou rotando com as maquininhas dele. Eles usaram absolutamente tudo que eles tinham no level 1 contra o time inimigo que não tinha tantas coisas assim, porque o top é um caçante, o jungle é uma Elise. E ainda por cima, essa Elise perdeu o flash. Ou seja, o primeiro gank dela e o early game dela, ela não vai ter flash. Aí a Bel'Veth consegue escalar tranquilamente. A Elise, eu acho que o lado mais fácil aqui pra ela jogar é pelo mid, só que o mid é uma Sejuani. A Sejuani tem uma sinergia incrível com a Bel'Veth, ainda mais contra um Jace e uma Elise. Ela tanca e a Bel'Veth vem e limpa os outros dois caras. Então, aqui agora é um checkmate. Essa Elise pode quitar agora, por exemplo. Se isso aqui acontece em um treino, né, entre essas duas equipes, o que ia acontecer é pausar e dar remake, porque o jogo agora está de uma forma completamente injogável, simplesmente porque o time inimigo usou do level 1 dele. Vocês lembram que o Olaf ele perdeu Flash e Pot, por exemplo? Na teoria, isso não vai ser tão relevante assim para a laning phase dele. Por quê? Porque a Bel'Veth é um jungle, é um campeão forte, e a Elise nesse ponto, ela não é jungle, porque ela precisa ainda farmar 3 campos dela para pegar nível 3, sendo que como que ela vai fazer isso, sendo que ela tem uma Bel'Veth perseguindo ela, tá ligado? Então esse caçante, ele não vai conseguir pressionar ou tentar matar o Olaf, porque o jungle inimigo tá à solta e o jungle dele é um pino. Pelo menos eu não me lembro de ter visto isso no CBLOL em muito tempo. Porém, repara que eles são extremamente agressivos. O Yike não desiste da jungle da Elise e ele fica até o final pra pegar todos os campos. Só que a Elise, numa atitude bem esperta, tendo uma ward no blue e o smite dela up, ela consegue roubar o buff e assim não ficar tão atrás no jogo. Repara que aqui, a Koi, sabendo de como a G2 é, eles vão pra uma abordagem bem criativa. A Elise acaba pegando Hex Flash e ela decide dar um Hex Flash pela parede pra poder gankar o top e assim gerar uma vantagem pro time dela. Já que se ela for pro bot side, a G2 não só tem visão lá, como eles têm o punch da bot lane. Ou seja, facilmente eles atacariam novamente o bot side dela. Essa movimentação acaba gerando uma kill pro caçante e um pouco de chance da Koi respirar nesse jogo. Porém, repara que isso vai durar pouco tempo. O Yike, ele farma alguns campos e consegue encaixar um gank direto no mid, gerando uma kill pro Caps. Como eu mencionei antes, a G2 costuma ir top pelo menos uma vez, especialmente quando o Broken Blade tá em champions como Renekton e Olaf. Aqui, sabendo que a posição da wave deles estava ruim, o Yike consegue uma movimentação pra lá. Essa vai ser basicamente a última vez que ele vai pisar na top lane. A partir de agora, o Broken Blade consegue se virar sozinho e total o controle do Arauto. Em paralelo a isso, lembra que eu já mencionei essa coisa de 2 plays ao mesmo tempo em outros vídeos aqui do canal? Pois é, enquanto o Yike estava no top, o Caps desce bot ao mesmo tempo, basicamente, e consegue um dive que acaba totalmente com o jogo da Koi, porque o Lucian e a Nami não podem ser amassados na lane. Em apenas 6 minutos e 30 de jogo, a gente já consegue ver que as movimentações da G2 foram muito certeiras. Eles tinham total certeza do plano que eles tinham no early game, executaram isso com maestria, e aqui, basicamente, o jogo já tá encaminhado pra eles. Nesse outro jogo, a gente consegue ver que tem uma Kindred, uma Karma top e um Zac. Bom, eu quero chamar a atenção pra uma coisa. No draft passado que a gente assistiu, o Mickey X estava de Heimerdinger. Consequentemente, o Caps estava de Sejuani. Nesse draft,
a gente tem o Mickey X de Ashe. Consequentemente, o Caps tá de Zac. Constantemente eu fui estudando os drafts da G2 e eu encontrei esse padrão neles. Podemos ver aqui nesse draft também, de Astralis contra G2, no dia 2 da LEC, que mais uma vez o Mickey X encontra o Heimerdinger e o Caps acaba pegando Malphite. Porém, eu quero chamar a atenção que, como eu disse, a G2 acaba flexando todos os personagens. E aqui, eles decidem se eles querem que o Kled vá pro mid ou vá pro top, e o Malphite pro mid ou pro top. É muito importante que vocês saibam que a pool dos jogadores da G2 é muito vasta. Eles jogam com muitas coisas diferentes e que nem sempre que você vê no draft realmente vai ser na lane que você espera. Sabendo disso, a gente consegue ver que o Caps ele também assume um papel meio secundário nos jogos. Porque o Yike consegue pegar champions como Kindred, como Bel'Veth e como a própria Lilia, que eu mencionei que ele também joga. Então os jogos eles acabam sendo bem diferentes do que a gente está acostumado. Mas aqui no Lilia é Brasil. podre, hein? Bom, como vocês já devem ter notado, o jogo deles é bem caótico. Só que eu quero dar bastante ênfase nisso. A gente não tá acostumado com um estilo de jogo tão rápido e tão frenético aqui no Brasil. Porém, nesse jogo aqui, eu consigo encontrar bastante exemplo pra dar pra vocês. Desde o nível 1, a gente consegue ver a postura da G2 sendo bem agressiva. Esse time é um time que tem zero problema de jogar uma moeda pra cima pra decidir se eles vão ganhar ou perder o early game. Geralmente eles ganham. Aqui a gente já consegue ver o quão agressivo tá a movimentação da G2. O Yike, ele não tem problema nenhum de deixar o Kong ali e tentar ganhar no smite dele. Acaba que ele perde o smite, ambos ficam nível 1, os dois mid laners com a metade da vida e o jogo vai ser seguido a partir daqui. É uma situação bem comum. Geralmente você vê os junglers fazendo sua própria jungle, sem muita briga level 1. A G2 gosta de forçar essas lutas. E é bom que a Loud esteja pronta pra isso. Bom, vocês lembram que eu falei que o Caps não... Mas eu acho que a G2, eles não vão fazer isso contra a gente, tá ligado? Esse coin flip do caralho aqui. Impossível. Porque, tipo assim, na teoria e na prática, eles são uma equipe e uma região bem melhor do que a gente e a nossa. Consequentemente, esse 50-50 de smite, e tal, ele não rola contra a gente, tá ligado? Se eles forçarem isso contra a gente, é o nosso sonho, né? Porque o jogo, ele ser definido tão cedo assim, e num 50-50, é um sonho. É um sonho. Não teve uma performance muito boa? Pois é, mas também ele continua muito confiante, extremamente agressivo. Sabendo que o Malrang tá muito level atrás, muito tempo atrás, assim como o jungler dele, ele tem uma oportunidade de jogar basicamente um v1 contra o Larsen. E assim que ele vê que o Larsen gasta mana pra farmar o minion ou tentar dar poke nele, ele consegue jogar bem agressivo no mid. A gente tá acostumado com um certo nível de agressão, porém eu acho que o Caps, ele é extremamente agressivo num nível em que a gente talvez não espere. Essa jogada, ele até tenta solar o Larsen, acaba que ele upa durante essa trocação. Caralho, e acaba ganhando. Pica. É aquela famosa... Mano, isso daqui que o Revolta disse, essa leitura de jogo que um player individual tem em outras regiões, ela é incrível. Por quê? Porque justamente, como o Revolta pontuou, a Tristana sabe que o Kong, ele é um jungle que ele só vai gankar nível 3. E ele perdeu as galinhas, então ele precisaria fazer o Golem, o Red, e ainda assim talvez ele não vai upar o 3. Ele ia ter que ir para os lobos. Então a Tristana tava forçando coisas que em teoria ela não forçaria se não ocorresse como ocorreu, tá ligado? Isso é uma parada incrível, velho. Por mais que tenha dado errado e ele tenha forçado muito, ele tava dando a play certa. Consegue jogar bem agressivo no mid. A gente tá acostumado com um certo nível de agressão. Porém, eu acho que o Caps, ele é extremamente agressivo no nível... Essa troca era só até aqui, tá ligado? Na minha opinião. Aí ele dava a base, tepava ou ia a pé. Em que a gente talvez não espere. Essa jogada, ele até tenta solar o Larsen, acaba que ele upa durante essa trocação e acaba ganhando. É aquela famosa jogada que se você mata o cara, você é um deus, e se você perde, bom, por isso chama ele de Claps. Pulando um pouco aos 2 minutos desse jogo, a gente consegue ver que a G2 já tá bem próxima do mid. Bom, vocês lembram que eu falei que o Mickey passa grande parte do tempo dele procurando dar engage na mid lane? Não é diferente esse jogo. Com uma morte no Caps, vai ser mais e mais comum durante o curso desse jogo que o Mickey e o Yike tentem forçar coisas em torno do mid. Eles querem lutar em torno do mid. Aqui a gente consegue ver que tem uma tentativa de engage falha por parte da G2. Eles tentam engajar no Victor, porém não conseguem, mas o Malrang, bom, aconteceu alguma coisa ali com o Malrang, que ele acaba se matando e dando assim uma kill pro Caps. A G2 então parte pro dragão. Bom, a gente viu aonde foi essa confusão toda. Em torno do mid, perto do azul inimigo, certo? O Caps é um jogador muito confiante. Mesmo sabendo disso, ele decide um all-in no Larsen, acaba que os jogadores da COI estavam próximos, a Lulu consegue ajudar o Victor e o Caps morre mais uma vez, gerando mais vantagem pro time deles. Essas jogadas, elas são simplesmente para vocês entenderem o quão agressivo pode ser esse time da G2 e que a Loud tem que estar preparado para
pra isso mesmo não estando acostumado Não com faz essas sentido ele coisas. fazer No isso. jogo eu mencionei em que a G2 flexa, Malphite e Kled entre mid e top, acontece algo bem peculiar também. A gente consegue ver que a Astralis vai reto pro bot pra tentar pegar o controle da lane. É algo natural a se fazer, já que a bot lane da G2 é uma bot lane de 2 campeões com muito range, e você precisa de controle dos matos da bot lane para que você tenha isso. Sabendo da agressividade nos 3 primeiros níveis da G2, a Astralis prepara um plano meio inusitado, eu diria. E o Caps, para se proteger no mid, consegue essa ward na jungle da Astralis. Porém, a Irelia consegue a mesma ward e assim ela pega a visão da onde o Jarvan começou. Aos 1:48 a gente consegue ver o quão agressivo tá indo a bot lane da G2. Só que repara que a Sejuani tá indo bot nível 2. É algo bem incomum de você ver nesse tipo de situação. De Sejuani você quer farmar o level 6. Então a gente consegue ver que os times da Europa, Não, eles 3, já meio que se vai, acostumaram 3. com o nível de agressão da G2 e como a G2 joga. Já tem planos preparados pra isso. Isso ainda acaba... Cara, um fato curioso. O baiano, ele queria que eu picasse Sejuani também e fosse bot level 2. Se pá que ele sabia de algo, né? Se pá que ele sabia de algo. Eu falei, baiano, mas é que Sejuani nível 2 ela não ganka. Não tem como, tá ligado? Eu preciso das 3 skills. Minerva, vem aqui, mata que o jogo estará ganho. À frente do tempo dele, né? Como que uma Sejuani ganka level 3? Ele queria também que eu gankasse level 2 de Elise. Só que daí o de Elise eu consegui argumentar. Eu falei, baiano, o único jungler na história do League of Legends que gankou de Elise foi o Tyruf. E ele perdeu o jogo de forma ridícula, tá ligado? Não tem como. Aí ele aceitou. Mas de Sejuani, se eu picasse, eu ia ter que gankar bot 2. Acaba gerando uma kill pro lado da G2 e uma kill pro lado da Astralis, só que com a chegada da Sejuani, eles conseguem abater o Hansama e assim, gerando uma certa vantagem pra eles, porém, tendo o jungler deles atrás em tempo. Aos 3:27, a gente consegue ver que a Leona já tá subindo pro mid, e que Ike está próximo do mid. Sabendo que a Sejuani tá atrás em tempo, ele consegue um invade e ataca as galinhas do time inimigo. Porém, o Caps tá numa posição muito ruim, e eles tentam puxar, gerando assim um engage por parte da Astralis, resultando em nada além do flash do Caps. Ele não liga muito, ele é um Malphite. Porém, sabendo disso, a bot lane da G2 joga extremamente agressiva e conseguem abater o Kobe embaixo da torre dele. Esse é o tipo de agressão que eu falo sobre a G2. Se você dá uma oportunidade pra eles, eles vão ser agressivos, eles vão pegar essa oportunidade e eles vão saber executar aquilo. Esse abate acaba tirando uma barricada e uma certa vantagem de tempo pra Caitlyn e pro Heimerdinger. Sabendo essa vantagem de tempo, aos 4 minutos e 45, a gente consegue ver que eles saem da base após o recal, e o Heimerdinger consegue ir direto pro mid. Porém, a Astralis, sabendo que muito provavelmente o Heimerdinger vai direto mid, porque é a forma como a G2 joga, eles conseguem dar um dive bot que gera uma kill pra cada lado. Com uma chegada tardia do Jarvan no bot e o Heimerdinger ficando lá pra conseguir um abate, eles conseguem matar a Xayah e assim conseguir uma vantagem de kill e gold no jogo. Aos 6:30 a gente consegue ver que a G2 já tá fazendo dragão. Com todo o controle da bot lane, é esperado que isso aconteça. Você pode ver que a Caitlyn tem 3 kills e uma barricada na conta dela. É mais ou menos isso esperado, talvez um pouco menos de kill e um pouco mais de barricada quando a gente fala de Caitlyn e Heimerdinger, porém, o jeito que a G2 joga é assim. Eles vão sempre tentar jogar pra kill. Principalmente quando o Caps pega level 6 de Malphite, eles vão estar muito próximos do mid. O Caps é o ponto-chave desse time. Quando o Caps tem poder pra gerar abate, eles vão jogar em torno do mid. Bom, vocês lembram do último jogo, que o Caps estava de Malphite mid e o Broken Blade de Kled top? Pois é. Nesse draft, eles decidem botar o Caps de Kled contra uma Cassiopeia, e ele simplesmente destrói o jogo. Também tem um detalhe. O Hansama faz essa mira dele. Note que, mais uma vez, em todos os drafts mostrados até agora, Draven estava banido. Se Draven não tá banido, ele está picado pela G2 e a G2 ganha o jogo. Para esse vídeo, eu consultei o Peter Dunn, que é um coach da Europa, e outros 2 contatos que eu tenho lá. E os 3 falaram a mesma coisa. Basicamente, existe um meme na Europa em que se você deixa Draven aberto contra a G2, você perde em 20 minutos. Eles também falaram, como isso é uma informação que já é pública, não vejo problema de compartilhar nesse vídeo, que a G2 é um time que tem 80% de win rate em treinos. E muito disso vem do early game devastador que eles têm. E eles conseguem traduzir isso pro stage também. Tanto é que é um time que tem bastante vitória na LEC. Como se não bastasse flexar o Kled, eles também decidem flexar o Jarvan e o Gragas. Eles acabam colocando a Samira e o Jarvan no bot e o Gragas na jungle. Ou seja, eles estão dispostos a fazer basicamente tudo para que o draft seja o mais confortável para os jogadores dele jogar possível. Eu espero que o vídeo de hoje tenha esclarecido muita coisa para vocês e que vocês estejam tão ansiosos para assistir Loud contra G2 quanto eu. Como sempre, muito obrigado por assistir o vídeo, deixe seu feedback. Um beijo a todos. Cara, primeira coisa, né, antes de começarmos a falar sobre o jogo, Loud e tal, Revolta tá de parabéns. Esse é o tipo de conteúdo que o nosso cenário carece bastante. Eu também gosto desse tipo de... Eu gosto de fazer análise, o caralho a 4,
Mas a forma que eu faço, ela é muito mais amadora, ela é muito mais das ruas, tá ligado? Então, esse vídeo, por exemplo, até mesmo a forma que a edição foi, não tava ali a câmera dele, e sim a tela, né, das partidas, e ele falando perfeito, velho. Tudo muito, muito perfeito. Dicção, o vídeo, edição, as informações que ele trouxe. E de fato, eu acho que tudo que ele pontuou aqui é muito verdade e ele pontuou muito bem. É... Só que, como eu falei, a G2 ela vai ter toda essa agressividade que eles têm e isso é característico deles, é um fato. Porém, eu não acho que eles dariam tanto coin flip assim, eles não entrariam em circunstâncias de 50-50, como por exemplo o Maokai dando invade no Wukong ali, tá ligado? Eu acho que isso não tem porquê. Porque, em teoria, em um League of Legends bem jogado, eles já ganham contra a gente. Se eles entram em algo onde é 50-50 contra uma região pior, eles estariam sendo muito burros, entendeu? Então eu não acredito que eles farão isso. Tem sim uma chance deles acabarem trollando, deles acabarem sendo agressivos demais. Só que, como eu falei, é diferente. Eles darem over e eles arquitetarem uma play de 50-50, entendeu? É diferente. O LoL bem jogado é coin flip? Sim, aí no seu ferro. No competitivo e principalmente em regiões melhores, não.